E nessa aula, pessoal, nós vamos comentar sobre os backbones. Alguém pode se perguntar o que é um backbone? Então vamos conceituar. Backbone significa a espinha dorsal de uma rede. Nós podemos imaginar que são as estruturas com conexões de mais alta velocidade que estão espalhadas em diferentes regiões do mundo inteiro. Se a gente traduzir isso para a internet, nós podemos dizer que então o backbone da internet é a espinha dorsal da internet. São as suas linhas de conexão de mais alta velocidade que estão conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, como eu disse, sempre com linhas de altíssima velocidade, normalmente usando cabos de fibra óptica submarinos ou subterrâneos para ligar essas estruturas. Então, se a gente já sabe que backbone é a espinha dorsal da internet, vamos imaginar como o usuário se conecta na internet nessa estrutura. Observa, um usuário, como quando nós acessamos a internet, nós acessamos a internet através dos provedores. Por sua vez, os provedores acessam a internet através de estruturas conhecidas como backbones. E os backbones estão conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade. Então percebe que o usuário acessa a internet através dos provedores, provedores acessam a internet através dos backbones, e backbones estão conectados entre si, repetindo, com linhas de conexão de altíssima velocidade espalhadas em diferentes regiões do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, enquanto aqui no Brasil, um usuário doméstico, nós acessamos a internet na casa dos megabits por segundo, entre os backbones, a velocidade pode atingir a casa dos giga ou dos terabits por segundo. Quer dizer, já temos backbones conectados entre si com capacidade de transmissão da ordem dos trilhões de bits por segundo. Lembrando que mega é milhões, giga é bilhões e tera é trilhões. Imagina que a minha conexão com a internet, de repente, é 50 mega, 50 milhões de bits por segundo. E entre os backbones, de repente, é de 10 tera, 10 trilhões de bits por segundo. Então a velocidade de transmissão de dados entre os backbones hoje em dia gira na casa dos giga, dos bilhões de bits por segundo, ou dos tera, dos trilhões de bits por segundo, dependendo das conexões entre os backbones. A maioria dessas conexões feita, vou repetir, usando cabos de fibra óptica submarinos ou subterrâneos, embora algumas conexões também são feitas via satélite. Vamos imaginar a ideia mais prática e palpável. Eu acessei hoje mesmo um site que monitora a quantidade de conexões internacionais de backbones usando cabos de fibra óptica. E esse é o mapa atualizado de hoje. Observa comigo aqui, pessoal. Cada bolinha branca dessas que vocês estão enxergando no mapa é uma estrutura de backbone, é uma estrutura de conexão internacional de backbones. E cada linha colorida dessas são cabos de fibra óptica submarinos que atravessam os oceanos, ligando continentes, países, estados e cidades em longa distância. Olha a quantidade de cabos de fibra óptica submarinos que atravessam o Oceano Atlântico e ligam a América, a Europa, a América, a África, a América, a Ásia. Observa aqui no Oceano Pacífico também. Então a gente tem uma quantidade imensa de cabos de fibra óptica ao redor do mundo inteiro, ligando backbones, ligando essas estruturas de conexão internacional, a chamada espinha dorsal da internet. Aqui eu mostro para vocês a imagem de um cabo de fibra óptica submarino. O cabo de fibra óptica em si são esses pequenos fiozinhos coloridos que vocês estão vendo aqui, e dentro desses cabos tem o que a gente chama de revestimento de vidro, que faz com que os dados sejam transmitidos de uma ponta a outra através da transmissão, refração e reflexão da luz. Por isso, fibra óptica, nos cabos de fibra óptica, os dados são transmitidos com luminosidade, com luz. E todo o resto que vocês veem aqui é proteção desse cabo de fibra óptica submarino, porque ele vai ficar embaixo dos oceanos, quer dizer, vai ficar abaixo da superfície dos oceanos. Aqui é a instalação de cabo de fibra óptica submarino numa praia. Aqui vocês observam um navio levando o cabo de fibra óptica aí pelos oceanos. Aí é o tipo de navio que tradicionalmente instala cabos de fibra óptica, como eu disse. E aqui nós temos muito interessante, porque aqui dentro de um navio o cabo enrolado. Agora olha o tamanho dos operários
dos operários se comparado ao próprio cabo. Esse é um cabo bem protegido, né? Imagina aqui, ó, esses cabos vão ficar no fundo do oceano. E aqui é um tubarão que acabou atacando um cabo de fibra óptica submarino e por isso ele deve ter tanta proteção pelas intempéries que vão encontrar aí no fundo dos oceanos. Aqui é a manutenção desses cabos, que deve ser feita regularmente, é claro, porque eles atravessam oceanos, claro que com repetidores de tanto em tanto tempo, existem repetidores que recebem um sinal atenuado e repetem esse sinal para alcançar uma distância, um outro segmento. Então, de tanto em tantos quilômetros, existem repetidores que recebem um sinal atenuado, reforçam melhor o sinal para que alcance o outro segmento e assim vai segmentos de cabo, repetidor, segmento de cabo, repetidor, até alcançar o outro lado do oceano, como por exemplo ligando o Oceano Atlântico aí com a Europa e a América e a África e por aí vai no mundo inteiro. No Brasil, o primeiro backbone nacional, ele nasceu no ambiente acadêmico, justamente para atender alguns institutos de pesquisa e também as universidades brasileiras. E esse primeiro backbone nacional, ele foi lançado em 1992, ele interligava 10 capitais brasileiras e o Distrito Federal. Foi o que a gente chama de primeira rede de internet aqui no país, com enlaces interestaduais, quer dizer, ligando os estados, e também com alcance internacional. Aí tem uma coisa bem interessante nesse momento. Quando surge então esse primeiro backbone nacional, surge um projeto chamado Rede Nacional de Ensino, ou Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, conhecida como RNP, que passou a operar uma rede acadêmica chamada de IP, que na verdade atualmente ainda existe, é um backbone nacional que atende hoje em dia mais de 1,2 mil campos de universidades em todo o país. Então, atualmente nós temos um backbone muito específico para a pesquisa acadêmica, ligando universidades, que é a chamada Rede IP, o Backbone IP. Bem, quando a gente fala da Rede IP, então, é uma rede acadêmica brasileira formada aí por esse backbone, o backbone da Rede Nacional de Pesquisa, que oferece acesso à internet de qualidade e também vai realizar a transmissão de grandes volumes de dados para os projetos científicos e o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. Aqui eu mostro para vocês a infraestrutura da rede IP agora em 2020. Observa as conexões ligando aqui cidades brasileiras ao redor do país inteiro, que interligando universidades e centros de pesquisa no país com diferentes padrões de velocidade dependendo do ponto de conexão. E alguns desses pontos de conexão da rede IP, desse backbone, dessa espinha dorsal de rede de pesquisa aqui no Brasil, existem também conexões internacionais. Então, em determinados pontos, como em Porto Alegre, São Paulo, em Fortaleza, existem conexões internacionais desta rede IP com outros backbones que dão conexão internacional para a Rede Nacional de Pesquisa, para essa rede IP. Bem, pessoal, agora de posse de todas essas informações, nós já podemos fazer questões, então acompanha comigo a primeira questão. Na internet, backbones correspondem a redes de alta velocidade que suportam o tráfego das informações? Está certíssimo, pessoal. Backbone é a espinha dorsal da internet, que são as linhas de conexão de mais alta velocidade, que operam na casa dos giga ou dos terabits por segundo, dos bilhões ou dos trilhões de bits por segundo. Então, claro que suportam o tráfego das informações. Certíssima essa questão.